As pessoas estão sendo adeptas da sinagoga de Satanás. Estão buscando sua confiança em medicina, em ciência, em seus próprios conhecimentos, quando na verdade tudo isso que você está vendo no mundo agora, tanto essas guerras quanto ameaças comunistas, ou mesmo a pandemia, você pode ter certeza de que são provações do próprio Deus. E aí muitos vão replicar dizendo: e será que Deus prova o seu povo? Será que Deus permitiria que o seu povo passasse por tantas aflições? O próprio filho dele foi morto. Jesus não fez nada de errado e foi crucificado pelos romanos. Daniel era uma pessoa íntegra. O anjo dele, o anjo que chegou para ele, disse que ele era uma pessoa muito amada por Deus. E aí você me pergunta, se Daniel não fez nada e foi arrancado da sua nação, nunca mais voltou. E mesmo assim, próprio Daniel, o profeta Daniel, orou a Deus dizendo que pecamos. Ele mesmo se incluiu, mesmo não tendo pecado. Este tipo de pecado. Você se pergunta por que é que Deus não lhe livra disso? Por que é que Deus permite que determinadas pessoas morressem de Covid? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, um dia eles foram libertos, livres por um anjo. No outro dia já não foram mais libertos. Deus poderia deixar Sadraque, Mesaque e Abednego pegarem fogo naquela fornalha. Ele os livrou naquele dia, por vontade própria, mas ele não precisaria livrar. Você tem que entender que sua vontade e seus critérios não são os de Deus. Deus pode livrar a pessoa do Covid um dia e levá-la no outro. Isso não impede nada e nem deturpa a vontade de Deus, que é soberana. João Batista só falou a verdade, foi uma pessoa santa e sua cabeça foi arrancada no outro dia. O próprio Jó disse: ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Essa deveria ser a frase tema do nosso coração. Ela deveria permear os nossos caminhos diariamente. Mas muitas pessoas preferem odiar a Deus, colocar a culpa em Deus e fazer perguntas. Essas mesmas pessoas não entendem que o sofrimento que acarreta tanta desgraça nesse mundo, todas essas pestes, guerras, falsidades, falta de amor, corrupção, tudo isso é permissão do próprio Deus, porque Ele está com o controle do mundo nas suas mãos. E é um alerta para que o homem se volte para Ele. É um alerta de que algo bem pior está por vir. E esse alerta nos chama para muitas outras coisas. A Escritura nos deixa claro em alguns versos de que recebeu a última igreja qualificações que ela deveria cumprir e que ela está desobedecendo os requisitos dados por Deus. Para aqueles que conhecem as 7 igrejas do Apocalipse, a última, que acredito eu ser a do nosso tempo, recebeu crítica e recebeu também uma missão. Cada época da humanidade, a igreja ela tem que cumprir um papel. Uma determinada igreja ela vai ter que derrubar Jezabel, abandonar a idolatria. Em outra igreja ela vai ter que entregar a vida, literalmente morrer por Cristo. Em uma outra determinada igreja ela vai ter que dar o seu testemunho para as nações. Porém, a igreja
do período atual diz que ela é morna. É uma igreja que está em cima do muro. É uma igreja que deveria escolher um lado, se decidir. Uma igreja que deixa passar tudo, que aceita de tudo. Uma igreja que está misturada, quer misturar o santo com o profano. Músicas heréticas, músicas blasfemas, profanas nas igrejas. Igrejas entrando músicas no lugar de palavra. Igreja onde entra a aceitação de pessoas ao invés de o chamado ao arrependimento delas. As pessoas estão adaptando o mundo para a igreja, quando na verdade é a igreja que deveria mudar o mundo, adaptar o mundo à vontade de Deus. Infelizmente, as pessoas estão ficando neutras. Isso é omissão. E o pecado de omissão talvez seja um dos piores. Eles estão vendo muitos irem para a cova. Estão deixando seus familiares sem nem sequer saber uma dica sobre o fim. Não estão espalhando a verdade. E o próprio Deus deixa bem claro que aqueles que ficarem em cima do muro, aqueles que forem mornos, aqueles que não se posicionarem a favor do Evangelho, serão condenados. Você percebe a gravidade disso? Você percebe que o próprio Cristo fala determinadas coisas para que você e eu tenhamos o mínimo de consciência e racionalidade para refletir sobre isso. Eu posso citar aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 1. Olha o que diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e é melhor o dia da morte, melhor do que o nascimento. Por que é que ele está dizendo isso? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Porque na casa onde há luto existe reflexão. Você pensa sobre a sua vida. Na casa onde há luto, você se arrepende, você acorda para esse mundo, você reflete e muda. Mas na casa onde há a bebida, a comida, a alegria, você não para, você não melhora, você não evolui, você não cresce. Então, o que Deus está fazendo é transformando o mundo em um lugar pior, em um lugar de luto, em um lugar de dor, de sangue, de guerra, de morte, para ver se alguns, pelo menos, se salvam. Acordam a mente, acordam o coração e melhoram, mudam, se transformam, se arrependem. É isso que Deus quer fazer. E é isso que Ele já está fazendo. Acredito eu que o mundo ainda não viu nada do que está por vir. A coisa vai piorar bastante. E quando eu digo bastante, é como nunca houve na história da humanidade. As pessoas, elas não são fiéis a Cristo. Elas não são filhas de Cristo. As pessoas estão virando apenas fãs de Jesus. E o fã, ele abandona aquele ídolo quando esse ídolo perde o interesse, perde a graça. Quando esse ídolo deixa de oferecer benesses e passa a oferecer uma cruz, uma vida de provação, de aflições que tereis nesse mundo, a pessoa deixa de ser fã. Então o que você tem que ser não é fã de Cristo, mas uma verdadeira seguidora ou seguidor de Cristo. Um verdadeiro filho, um verdadeiro discípulo. O que nós podemos ver é que quando essas tribulações chegarem para provarem todos os que estão sobre a terra, não é um grupinho que vai ser arrebatado, não. Pode tirar esse cavalinho da chuva. E eu vou mostrar o porquê. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso.
A igreja do fim é a bastarda, que não precisa de nada, que se acha rica, mas é cega, pobre, nu, miserável e desgraçada, segundo o próprio Jesus em Apocalipse. A igreja do fim está achando que vai passar um bonde celestial para tirar ela da tribulação, e o próprio Jesus disse que ela vai passar pela tribulação em Mateus 24, verso 29 em diante. Paulo diz que nós só seremos levados na última trombeta. E a última trombeta de Apocalipse é a sétima, que põe fim ao anticristo e faz os reinos voltarem a ser de Cristo. As pessoas estão esperando que Cristo venha e os livre da tentação. Então eles não estão preparados para a perseguição que está para vir sobre o mundo. Quando essa perseguição chegar, sabe o que vai acontecer? Grande maioria dos que estão dentro da igreja fugirão, trairão seus próprios irmãos. Muitos dos que estão sentados do seu lado nos bancos das congregações entregarão você ao anticristo. Trairão, é o que o próprio Jesus diz na sua palavra. Entregarão uns aos outros. Odiarão uns aos outros. Sabe a marca da besta na testa ou na mão? Ou você vai aceitar a marca por convicção, ou você aceita por conveniência. Então essas pessoas não são ouro para suportar o fogo da provação. Elas não têm semente porque elas não são trigo, elas são joio. Essas pessoas sucumbirão e ao mesmo tempo entregarão aqueles que estarão seguindo fielmente. Cristo rasgou o véu. Não existe mais templo feito por mãos humanas para se adorar a Deus. O templo agora é o nosso corpo. Jeremias 31, verso 31 diz que o Senhor um dia fará uma nova aliança. E quando Jesus chega em Mateus 26, verso 26 ao 28, diz que esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós. A partir dali, o Espírito foi prometido entrar no nosso corpo e não no santuário. Acabou essa de templo de Deus, de casa de Deus. O templo somos nós. Quando é que as pessoas vão começar a enxergar isso? É muito triste ver, porque eles esperam serem livres desse tempo. E não serão pegos de surpresa, não terão o mínimo preparo e muito menos o Espírito de Deus. Qual é o espírito deles? É o falso espírito de profecia que existe desde sempre. O que é que os falsos profetas diziam na época de Jeremias? Israel vai ser livre de Nabucodonosor. Vai ser livre. Vai ser guardada. O que é que os falsos profetas dizem hoje? A igreja vai ser livre, vai ser guardada da provação, vai ser arrebatada. É isso que dizem. Enquanto Jeremias dizia, olha, Nabucodonosor vai vir e vai pegar vocês. Vai destruir Israel. O que é que a profecia de Jesus, de Paulo, de João em Apocalipse, todos dizem? A igreja vai passar por a tribulação. Manda perseverar até o fim. Dá e promete recompensa àqueles que suportarem. Manda que eles preguem nesse período. Diz que muitos serão mortos. Então, cadê a profecia que vocês tanto falam que livrará a igreja? Não venha me falar de Filadélfia, de penúltima igreja, que diz que vai livrar da provação que está para vir sobre o mundo todo. Essa penúltima igreja se refere à igreja que já morreu nos séculos passados. Eu estou falando de Laodiceia, da última igreja do final dos tempos, que é essa que nós vivemos hoje. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Quando você menos esperar, o cenário vai começar e não vai haver mais tempo para mudar de lado. Existe um
estudioso, filósofo, antropólogo, que se chama Freud. E ele, em poucas palavras, disse basicamente o seguinte: que nós somos respeitosos e educados porque tem alimento para todo mundo. Mas na hora que faltar o alimento, todo mundo vai se matar para comer a comida do outro. E existe um discípulo dele que esteve em campos de concentração, como por exemplo Auschwitz. E ele viu os judeus entregando outros judeus para serem mortos na forca para ficarem com suas botas, se vendendo o corpo para comer uma batata. Mas essa teoria de Freud caiu por terra quando ele viu judeus entregando roupa para os que estavam doentes e aceitavam ficar no frio. Viu judeus dando comida àqueles que estavam raquíticos, enquanto eles passavam fome, os que estavam mais fortes. Viu judeus fazendo certos atos de caridade que são inimagináveis. Até mesmo alguns que resolveram morrer no lugar de alguns que estavam vivos ainda. Se colocaram à frente para dar a vida por esse povo. Isso mostra claramente que existe alguns dentre nós, alguns, poucos, que vão resistir, que vão fazer o contrário. Existem alguns que vão exalar Cristo nesse período de dor. E eu espero que eu e que você sejamos um deles. Nos vemos nos próximos vídeos.